Fala Nação. Tite é internado ao desembarcar no Rio. Vamos às notícias desta manhã agitada no Mengão. Uma notícia do Flamengo, não é notícia boa, mas vamos torcer que não seja nada grave e que se recupere logo o professor Tite. Olha aí, ó. Flamengo, postagem do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do departamento médico. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames que confirmaram a fibrilação atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante, é o que diz o Flamengo. Amém, amém. E é o que nós também dizemos por aqui. Desejamos aí uma recuperação para o professor Tite. Que corra tudo bem e que logo esteja aí de volta ao trabalho, de volta à família, aos amigos, recuperado 100%, comandando o Flamengo, certo? Claro, é notícia, né, muito preocupante, né? Desagradável. Acabou de surgir essa notícia, tá? A gente está aqui já emanando energias positivas para a recuperação mais rápida possível do Tite. A altitude não é fácil, né? Ontem a gente conversava muito com o Calçade e com o Vogan, né? O Calçade comprou oxigênio na cabine. Eu vi, ele estava com... É um tubo de oxigênio pequeno, né? Mas que foi de boa serventia. E a emoção que o jogo causou, né? Somada à questão da altitude, né? O Tite já não é uma criança, acabou tendo um efeito negativo sobre o técnico do Flamengo, uma grande figura do futebol brasileiro. Então vamos ficar torcendo aqui para que rapidamente ele se recupere. É um problema a mais para o Flamengo, né? E um problema gigantesco, né? De ter esse seu comandante numa situação como essa. Acima de tudo, a saúde dele em primeiro lugar. Passando algumas informações, né? Alguns casos mais preocupantes após o jogo. O primeiro, o ônibus do Flamengo sofreu uma emboscada, né, de vândalos, torcedores, né? Entre aspas, da torcida do Bolívar. Foi apedrejado, mas todo mundo bem, né? Ninguém se machucou. Esse foi uma pauta negativa que aconteceu depois da classificação do Flamengo. E como você falou, o técnico Tite, né, por conta da altitude, o efeito da altitude, teve a sua frequência cardíaca elevada, arritmia, né? Quando chegou ao Rio de Janeiro, ele já foi diretamente para o hospital e está internado, né, numa recuperação, né? A gente espera, né, que o Tite esteja 100% em breve. E eu pego muito, Abel e amigos, o que o Gerson falou. Jogar aqui é sinistro. E é sinistro, não é brincadeira. A gente falou mais cedo no programa, trouxemos a informação, inclusive com a postagem lá nas redes sociais do Flamengo, explicando o que aconteceu com o Tite, teve uma arritmia, não foi isso? Isso. Enfim, o Flamengo, ele tinha a opção de levar ao Tite para ser atendido, de repente ficar num hospital em La Paz, mas ele preferiu que o Tite fosse atendido durante o voo, que ele voltasse para o Brasil e assim que chegou aqui foi para um hospital, continua internado. Inclusive tem informações, até mensagem enviada pelo Pedro Henrique Torre. É isso, né? Foi o Pedro Henrique Torre, não foi? Está dizendo aqui, ó, ele passou mal, foi monitorado a viagem inteira pelo cardiologista e o Flamengo não viu sentido em deixá-lo internado lá em La Paz, até porque o problema que ele teve, a arritmia, era uma consequência direta da altitude. Então o Flamengo não viu sentido, não achou que seria adequado que ele continuasse lá. O quadro poderia se agravar com a altitude. Poderia até se agravar. Então ele foi atendido durante o voo. Como era algo clinicamente controlável, foi feito o atendimento na viagem e assim que ele chegou ao Rio de Janeiro, foi internado para ser cuidado por uma equipe especializada. Improvável que o Tite possa comandar o time no domingo. Domingo o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, 8 da noite no Rio de Janeiro, né? Maracanã. Jogadores, e mais aí uma informação trazida, jogadores todos precisaram de oxigênio
e vários passaram mal com tontura, náusea e dor de cabeça. Acho que o Donan também viu isso de perto, né, Donan? Sim. Jogadores muito cansados. O Gerson, né, reclamou bastante, muita dor de cabeça. Né, você viu os jogadores, de fato, sentindo os efeitos da altitude, mesmo com uma estratégia, né, da comissão de chegar diretamente do aeroporto de La Paz para o jogo. E acho que foi a melhor também estratégia possível levar o Tite para ser atendido no Rio de Janeiro. E até nós aqui da equipe, ontem após o jogo, foi o dia que a gente sentiu mais os efeitos, né? Você sente um pouco mais cabeça pesada, uma dor de cabeça, um enjoo, né? Não é brincadeira, não. Como o Gerson falou, meu querido Abel, é sinistro, né, quando você vem jogar aqui na altitude. Mas para o torcedor do Flamengo, o final acabou sendo feliz e a gente vai seguir aqui, né, levando a repercussão da classificação do Flamengo durante a programação nessa parte da manhã, direto de La Paz, amigos. Tá bom, então, obrigado, bom trabalho aí, se cuida, Donan. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo Não só do trabalho. Donan, como de toda a equipe que foi nessa missão aí, que não é fácil, não. Dura. E o Donan tem um fôlego privilegiado. Donan é nadador. Verdade. Inclusive foi formado na natação. Tem um histórico de atleta, como diria o outro, né? Tá bom, tá bom. Tava demorando. Eu já estive aí em La Paz, também passei mal, sei como é que... E a gente tem... É uma tela, é isso, Leão, que você estava me dizendo? Para falar um pouco mais dessa deficiência apresentada pelo Flamengo em jogos recentes. Tá aí, ó. 56% dos gols sofridos pelo Flamengo em 2024 foram em jogadas de bola aérea, então mais da metade. 32 gols sofridos no total, 18 em jogadas de bola aérea. Eu entendi perfeitamente o que o Donan explicou agora, que apesar da falta de qualidade técnica de alguns ou de muitos jogadores, os caras sabem o que fazer. Entre aspas. Como que assim? tiveram vários escanteios, sabendo dessa deficiência do Flamengo, em vez de cruzar a bola direto, eles queriam dar 2, 3 toquinhos, jogada ensaiada que não funcionou nunca. Na minha visão. Escanteio curto, amigo. Funcionou algum? Não funcionou nem o curto nem o direto, né? O time não fez gol de escanteio. Direto não foi quase nenhum que eles cobraram. Mas as estatísticas mostram que apenas 3% dos escanteios diretos no futebol mundial se transformam em gols. Quanto por cento? 3%. Só? 3%. E quando tem o escanteio curto, essa média sobe para 7%. Porque você cruza de uma posição melhor, com melhor ângulo para o cruzamento. Quando você tem Scarpa cruzando, Veiga, melhora. Zidane. Agora, quando você tem aqueles caras lá do Bolívar, essa estatística deve cair para 0,2%. O campo do Hernando Siles, ele tem uma questão que atrapalha muito o jogo técnico, né? É um campo duro. A bola quica muito. Eu acho que também pela altitude, né? É muito difícil, você não consegue nunca dominar num toque só. Tem que dar 2, 3 toques para poder... E o gramado estava muito irregular, Eugênio. Também, né? Também muito irregular. A gente via isso, né? Com gramas até um pouquinho diferentes, dependendo do lugar do gramado. Mas o que o Donan dizia agora há pouco é que o Bolívar entende que tipo de estratégia usar jogando em casa contra times que não estão acostumados à altitude. É a bola levantada na área e também é o chute de longe, que é outra situação que o Bolívar usou muito ontem, que causou muitos problemas. O chute da intermediária era um chute sempre muito perigoso, inclusive depois entrou o outro Vaca, né? O Henry Vaca também chutando. O Ramiro já estava chutando desde o primeiro tempo. Canhoto. O Henry entrou e também chutou e deu muito trabalho ali. Obrigou o Rossi a boas defesas. Então, saber jogar na altitude de acordo com as circunstâncias, acredito que passa muito por aí, né? Que estratégia eu posso usar diante de um adversário que está acuado? Agora, eu acho que teve um grande erro na montagem do time do Bolívar ontem. Se uma das principais estratégias é levantar a bola na área, você não pode deixar o Fábio Gomes aberto da ponta esquerda. Não, mas foi ele que fez a inversão do gol. Tudo bem, ele fez a inversão do gol. Ele fez o passe para o gol. Só que você cruza 70 bolas na área e o Oviedo é uns 15 centímetros mais baixo que ele. Em detalhe para você, 91 tá fora. O atacante alto estava jogando de ponta esquerda. Esse é o lance do gol, né? A gente vai ver lá atrás a bola invertida por trás da zaga para a entrada nas costas do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. O gol que aconteceu ontem, que o Flamengo sofreu ontem para a entrada do Bruno Sávio, que toca de primeira. É uma jogada trabalhada aqui, houve uma ultrapassagem, né? O Sagredo lateral ultrapassou, puxou a marcação
do Varela, e aí o Gerson vem para recompor, para marcar o Fábio, só que o Fábio dá um corte para dentro, ganha espaço, e no que ganha espaço, do outro lado, nas costas do Ayrton Lucas, aparece o Bruno Sávio para fazer o Já gol. aconteceu outras vezes? Sim, com esse tem Flamengo? acontecido regularmente o Flamengo sofrer gols com esse tipo de cruzamento. A bola invertida da esquerda para a direita nas costas do lateral. Olha aí, contra o Palmeiras, um lance parecido, Copa do Brasil. Não é exatamente igual, mas o ponto de cruzamento é basicamente o mesmo. E, de novo, um jogador que vem de cabeça lá nas costas da defesa para fazer o gol. Agora, Eu nem lembro, esse valeu ou esse... Valeu. Esse valeu, né? Esse do Botafogo é mais parecido ainda. Olha lá atrás, é o Matheus Pontes. Cruzamento mais ou menos no mesmo lugar, nas costas da defesa, gol marcado pelo Botafogo. Então, Mas esse o Botafogo faz contra todo mundo. sim, o Flamengo está tomando de todo mundo. É verdade. Né? Olha só, essa bola é muito parecida com a bola ontem, inclusive de cabeça. Né? E esses dois lances, né, Eugênio? O gol do Matheus Ponte, o gol de ontem do Bruno Sávio, uma defesa posicionada. Eu acho que essa talvez seja uma grande diferença. Contra o Palmeiras, a defesa, a bola Tava sai voltando, parcialmente, é um a defesa rebote. está saindo e tem de voltar, né? Então esse gol de ontem... Só que muito tinha mais semelhante ao gente, gol do né? Botafogo, Contra o Palmeiras tinha mais gente na Ô, área. Prati. Na área. Ontem eram uns 4. O Deixa eu Flamengo estava fazer com uma- 2 linhas de 4. Uma pergunta para o Donan, para todos nós aqui. Porque... E aí depois, até pelo gol, desculpa, Abel, só depois do gol é que ele coloca mais um zagueiro, que já deveria ter feito antes. Davi Luiz, né? Ele coloca uma linha de 5 na reta final do... As entradas do Davi Luiz e do Bruno Henrique eram mandatórias, mas eu acho que elas demoraram a acontecer. Então, era mais ou menos isso que eu ia perguntar. A gente está falando de um problema que tem que ser corrigido, tem que ser mesmo, porque o Flamengo segue nas 3 competições. Se quiser ser campeão, ele tem que corrigir os erros e melhorar. Mas quais foram as virtudes? Porque já falamos do Bolívar, de méritos e de problemas do Bolívar apresentados ontem, mas o Flamengo, de qualquer maneira, ele segurou o Bolívar, levou um gol só e passou. Teve méritos. Quais foram para você, amigo Donan? Primeiro, assim, só para... Acho que é importante falar. O Flamengo tem esse problema com essa bola invertida, né? O cruzamento ali nas costas do Ayrton. Mas ontem você conseguia notar nitidamente a dificuldade que os jogadores do Flamengo tinham para fazer a dobra e voltar nessa recomposição. Aí é uma questão de saúde. Faltava fôlego, faltava energia para fazer esse vai e vem. Né? O Gerson, por exemplo, não conseguia baixar, como eu falei no início. Ele não conseguia ajudar o Varela. O Pulgar também muito fora de ritmo. Isso deixava o Varela em dúvida e a todo momento tinha um jogador do Bolívar nas costas do Varela. Pode perceber isso, principalmente no primeiro tempo. Então, acho que dá para dar um desconto dentro da análise. Né? Para citar virtudes, né? Primeiro, sim, antes da virtude, eu acho que é importante o que o Abel falou. Eu também tive a percepção, olhando um time que estava sem a parte física, né? Estava completamente exausto, eu achei que o Tite demorou para mexer. De La Cruz fora do jogo, né? O Carlinhos fora do jogo, o Gerson fora do jogo. Aí depois ele vem, principalmente com o Davi Luiz, faz um 5-4-1, né? E coloca o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique foi um jogador que já deveria ter entrado até antes. Na minha escalação ideal, ele seria o titular, mas segundo apurei, né, com membros aqui da comissão técnica do Flamengo, existia uma cautela maior com a parte física de um jogador que não está conseguindo ter sequência e que precisa ser preservado. Então, por isso não foi titular. Né? Tanto que, se vocês forem reparar, quando o Bruno Henrique entra, ele até tem uma mudança de posicionamento com o Gerson. Primeiro ele começa fechando. jogando um pouco mais de lado, depois fechando mais, O Gerson exatamente. fica mais depois à frente ele e o vai Bruno fecha pela direita. Quando Isso, entra depois, tem a substituição entre o porque a Everton ideia era... Araújo, aí o Everton fecha e Isso. o Bruno passa a ser o homem mais avançado. A ideia era preservar o Gerson. Para o Gerson não ficar fechando, porque ele não aguentava mais. Ele estava exausto. Por conta disso. Sobre virtude, além da gente falar de atuações individuais, o Rossi muito bem, o Léo Pereira foi bem no jogo, do lado esquerdo, né, um zagueiro seguro no Flamengo. O Léo Ortiz, um guerreiro também ali como um primeiro homem de meio campo. O Luiz Araújo, não preciso nem falar, é um jogador que não tem grife, mas é um jogador que se colocou como titular do Flamengo, por tudo que ele entrega. Pela capacidade que ele tem de ser vertical, de ajudar na marcação, de acelerar o jogo. É impressionante como ele é um tanque de competição. E eu acho que o grande mérito foi principalmente no primeiro tempo, quando o time tinha um pouco mais de fôlego, de jogar um pouco mais próximo, de tentar preencher um pouco mais o meio campo, de tentar cozinhar o jogo. E até teve uma oportunidade ou outra. Acho que esse foi o mérito,
né, do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, até uns 50, acho que 59 minutos, né, eu não lembro agora qual foi o minuto do gol do Bruno Sávio, mas até ali achei que o Flamengo fazia um jogo inteligente, tentando passar o tempo. O Tite a todo momento colocava a mão na cabeça, ó, inteligência, vamos pensar. Eu acho que o Flamengo conseguiu fazer isso quando o fôlego permitiu. Depois que tomou o primeiro gol, aí foi uma pressão, foi um sufoco. Mas eu confesso, amigos, que eu já esperava o Flamengo perdendo. Eu achei que o roteiro foi o roteiro esperado e ontem o que o Flamengo tinha que fazer era se classificar. E se classificou. E sendo justo, não fui eu que falei como você, Delnoy, que o Flamengo demorou para fazer as trocas do Tite. Foi o Eugênio que falou, né, Eugênio? E acho que Mas todo tanto mundo faz. concorda, né? Sim. Concorda, Brilha? Sim, sim. E a gente realmente precisa ressaltar, porque pode parecer um detalhe ou só que o Flamengo sofreu, mas o goleiro faz toda a diferença jogando na altitude. O Rocher, no ano passado, quando o Inter foi lá e venceu o Bolívar, foi o grande nome. Foi mesmo. Fez defesas espetaculares e o Rossi fez a parte dele. O Rossi fez 7 defesas, igualou o Diego Alves como goleiro do Flamengo com mais defesas em jogo de mata-mata da Libertadores. Diego Alves também fez 7 defesas contra o Defensa e Justiça em 2021. E o Diego Alves, que é o recordista em defesas pelo Flamengo em Libertadores, 8 defesas contra o San José de Oruro, também na altitude, em 2019. E fez defesaças, né? Então- O Rossi fez ontem, né? Exato, e o Diego Alves está entre os goleiros históricos do Flamengo, bicampeão da Libertadores, do Brasileiro, e o Rossi se colocou nesse patamar. O Rossi conseguiu ter uma atuação para realmente não haver nenhuma discussão sobre a titularidade dele, sobre a importância que ele tem para o time, e foi determinante. E as defesas que ele faz são difíceis, não são só defesas ali protocolares. Ele realmente salvou o Flamengo. Foi o herói, é o hero of the match. E é o seguinte, Né? não sabemos se o Flamengo será campeão, mas praticamente todos os campeões, se a gente pensar de times brasileiros só, sempre tem o goleiro em um jogo Claro, ou dois. tem que ter. Aí nós vamos falar de São Vitor no Galo, vamos falar de Marcelo Groi no Grêmio, vamos falar de Marcos no Palmeiras, vamos falar de Cássio no Corinthians, vamos falar de Diego Alves, Do Fábio, ano passado. Fábio no Fluminense. Pode- sempre Pode você falar vai de- ter que ter- Pode falar de Real Você vai Madrid. ter gol, Bom você ponto. vai ter jogo que seu time vai ser Foi o que deu agredido pra na fazer. Libertadores e o seu goleiro vai salvar. E ainda tem um outro ponto do Rossi, que foi saber fazer o que o Flamengo precisava, que era ganhar tempo. O Rossi ontem foi nota 10 no gol e na catimba. E aí a Você catimba... gostou da catimba dele? Não, uma atuação impecável para Mas mim. eu queria- Cadê? Quando Tiro Quando é de o meta adversário aí, que faz você mostrasse catimba, ao fã de quando é um esporte time dele. estrangeiro que faz catimba, a gente senta o dedo aqui, né? É isso Um aí. absurdo a É catimba. isso. Mas Você quando tem é um toda time razão, brasileiro que Eugênio. faz, Toda tá razão. tudo lindo. Não, mas Eu toda acho que razão. faz parte. Libertadores faz parte. Não é só a gente. Faz parte Os para um time ou pro jogadores outro. também reclamam. O Arrebentou. time brasileiro, quando, mas faz quando o parte. estrangeiro faz catimba, reclama. Que nem a seleção brasileira feminina foi para as Olimpíadas, fez catimba mas pra não- caramba. mas- A gente achou lindo. Mas E aí, quando precisam ganhar, aí estão Mas gastando tempo. É isso no aí. caso do Rossi, os fins justificam os meios. Por quê? Jogando na altitude. Ah, é? Não, jogando... No caso de todo mundo, pô. É pra todo mundo. Eu sou contra o discurso de não pode jogar na altitude. Olha, é difícil, há adversidade, mas os times bolivianos são de lá, têm de jogar na altitude. Claro. Mas é preciso usar artifícios para isso. Então é oxigênio, é chegar no dia do jogo. E a cera, nesse sentido... Mas você tá falando como se a cera fosse só na altitude. Os Não, caras não, fazem não, cera em não tudo é- que é lugar. cera de No uma- nível do mar também. Mas no contexto de ontem, foi um recurso valioso para o Flamengo. O Rossi soube jogar com isso, e o Rossi é argentino, um cara experiente, um jogador... Escolado, né? Escolado. Escola Então, Argentina de catimba. na- São as duas melhores escolas de catimba, a uruguaia Não, e a argentina. nota- O Brasil é iniciante E, nisso. ele foi nota 10, não só na catimba, mas no gol, fazendo Agora, gol de defesa. deixa eu trazer um dado interessante que mostra muito da dificuldade do jogo ontem. Dado do Opta, do Instituto Opta, que inclusive fornece dados aqui para o nosso ESPN, Data ESPN, True Media, etc. O Flamengo acertou 84 passes no jogo de ontem com o Bolívar. O menor número de um time brasileiro em um jogo nas últimas 10 temporadas de Libertadores. Seja na altitude, na Quantos passes baixitude, no- 84 passes certos apenas no jogo de ontem. E o Flamengo é um time de toque de bola.
O Flamengo é um time de muita qualidade de toque de bola. Mesmo assim, teve difícil. 2, 3 chances de E gol. repito, ontem, Só levou um. além da altitude, o gramado dificulta o toque de bola. A bola muito viva. O gramado do Maracanã também não tá nenhuma maravilha. Mas é melhor. Bem lembrado. Porque a bola não quica tanto. Bem lembrado. Tá melhor, a bola não quica tanto. Você vê que o Fluminense toca a bola. Pá, pum, vai no pé do ganso, dá de letra, dá de calcanhar, Tá dá de muito 3 ruim dedos aqui. e tal. É diferente. Eu tô colocando do gramado duro. Da bola que cai, você não conseguir tocar de primeira. Essa é uma dificuldade. Agora, com relação à dificuldade, você falava do goleiro. Gente, Libertadores não é fácil. Vocês têm mania de olhar para o adversário e falar: isso aí é fácil, a gente passa por ele de qualquer Verdade. jeito. Os brasileiros são A assim gente vai mesmo. passar sempre com Tem facilidade. arrogância dos brasileiros. Nada Concordo é com você. simples. Tem sempre São soberbos dificuldade. dos brasileiros. Isso concordo com Os você, últimos 5, 6 anos só dá Brasil. E como é que você falou aí? Pra chegar A até gente lá listou é um aqui suador que você não tem ideia. 15 goleiros que foram decisivos. Esqueci de falar um também, histórico. Quem? O Everton no Palmeiras. Então, goleiros decisivos. Mas você citou a Olimpíada. Eu adorei a cera, a atuação você do gostou? Rossi ali com a catimba toda. Mas o árbitro também, 5 Então, minutos aí de que tá. acréscimo. Isso aí, tô com você, Breno. Ali tem isso razão, daí, jogador. Mas é o padrão não, Libertadores. tem, A gente não tá vendo Não, no Libertadores. Eugênio, não, o mas tempo de... isso é um erro. O Prat, pode ser um erro ou não. A gente precisa entender como funciona a arbitragem. Mas peraí, Na vocês queriam o quê? Libertadores, Vocês queriam 15 dificilmente minutos de vão dar acréscimo? mais do que Você 5. gasta, vamos dizer, 12 minutos. Aí você vai dar 4, 5 de olha aqui, acréscimo. eu não 12 concordo. minutos? Peraí. Vou dar um exemplo. 3 Você ou gasta 4 10 tiros de minutos, meta que ele vai dar deu. 4. A arbitragem de Libertadores, não vai marcar a chamada faltinha. Não, tudo bem. Esquece. Ok, isso é Agora, pode te dar um cartão vermelho com 10 segundos de jogo. Como aconteceu ontem Com a lá no... advíncula. Com a advíncula. Se ele achar que você passou do ponto, ele vai te dar o cartão vermelho e você vai ficar assim. Tá certo. O brasileiro nunca daria. Tá certo. E outro, Tudo andando lá. acréscimo, para passar de 5 minutos, só se o jogo ficar parado meia hora. Eles não dão. É uma característica. Se você for olhar lá na Premier League também, dificilmente vai dar mais do que 5 minutos. Não, mas aí- É uma questão de... E podia é uma dar mais questão 5, mais 10 que não critério, ia, Eugênio. não ia Critério fazer da mais gol em competição. São Mas Rossi é ontem. um problema da FIFA, porque É um se critério da numa competição. competição, nas Olimpíadas Sim. a gente viu acréscimo de quase 20 minutos. A FIFA não consegue padronizar a arbitragem. Mas não é só no tempo de acréscimo, não. O Donan tá falando pouco, gente. O Donan Tá, tá vamos lá, lá. tá com Vamos o lá, olho tem vermelho, razão. tá Mas todo peraí, vermelho. o Eugênio tem sabe, razão. cenário bonito, o nariz aí. escorrendo e não consegue Antes falar. do Donan falar, o Eugênio tem razão. Esses acréscimos monstruosos foi só na Copa do Mundo e na Sim, Olimpíada. E aqui Nenhum no campeonato brasileiro no tem mundo, tido também. os caras dão 15, 20 minutos. Não é? o Tem que razão. Eu acho que isso aí, no caso das competições Comebol, isso favorece quem gosta da catimba. Não, mas Que não é de hoje, é sempre assim. Mas o que só E mostra... a catimba, a cera compensa. Mas, O crime compensa? Mas- A cera compensa no futebol. Mas- O jogo Não, não. compensa, então. Compensa jogar Sim, bola. mas só A mostra... cera, o time que faz cera, ele faz o jogo ficar parado por 15, 20 minutos. Sim. E o acréscimo E aí? é no máximo de 5. Isso só reforça... É histórico terrível. Mas isso. Isso é isso ruim, só Eugênio. reforça a cancha do Rossi, que sabendo disso tudo, fez ali o jogo dele e o que era o Flamengo precisava. Foi um tempo valioso. O que eu tô falando aqui não é que eu Flamengo concorde, ganhou. não, Abel. É o que eu É o vejo. É o fato. Jogo, pelo menos estudaram um pouquinho. Já tem alguma projeção para as quartas de final? Adversário duríssimo, principalmente jogando sob seus domínios. A equipe coopera dentro da competição, assim como nós somos. Não pode esperar menos do que uma grandiosa confronto, um grandioso confronto para que a gente que vença o melhor, que a gente procure trabalhar e se dedicar ao máximo, que a gente seja merecedor de uma classificação. E paciência, trabalhar jogo a jogo, para que agora a gente possa descansar e pensar lá na frente. Boa volta, Fabrício. Um jogador que é muito de velocidade. Como é que foi correr na altitude aqui? Você tinha jogado aqui na fase de grupos, mas como foi hoje? Hoje estava bem mais frio, aparentemente. Como é que foi essa situação? Cara, assim, por incrível que pareça, hoje me senti mais tranquilo, mais adaptado. Claro que quando você vem a primeira vez é um pouco mais de jogo mental também. Hoje me senti bem, adequado às circunstâncias do jogo. Sempre priorizando um jogo seguro, porque a gente tinha uma vantagem e nesse tipo de jogo a gente não pode correr risco. Tomamos um gol, faz parte do processo. Um gol, por incrível que pareça, estar semelhante contra o Botafogo. As equipes estudam a gente procura trabalhar o máximo para evitar esse tipo de gol, mas faz parte. Aconteceu. Erramos, errou o grupo inteiro e o mais importante de tudo é voltar para o Rio de Janeiro com a classificação, porque se perde um clássico, volta sem a classificação, todo mundo estava no Rio de Janeiro com o canhão apontado para a gente. Então a gente sabe da nossa responsabilidade. Classificação importantíssima que nos dá tranquilidade na Copa Libertadores.
de recuperar nossos jogadores lesionados. O Michael chegou para somar, para ser muito bem recebido nesse grupo maravilhoso. E dar sequência agora, virar a chave, focar no Brasileiro e Copa do Brasil, que domingo temos um jogo super importante para continuar somando pontos para manter lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Fabrício, queria que você falasse sobre a situação com o Rennes. Parece que saiu uma informação hoje que eles estariam contratando um zagueiro do Barcelona e com isso provavelmente a negociação com você poderia ficar um pouco mais distante. Queria que vocês falassem, já recebeu algum sinal do lado de lá? Como é que está essa situação? Cara, dia de decisão, eu já falei que eu sou um cara que procuro me desconectar das redes e focar sempre em entregar o melhor por esse clube. Trabalho muito no dia a dia. Isso fica a cargo do meu empresário. Às vezes nós fazemos um plano, Deus faz outro. E na minha carreira sempre foi assim, sempre deixei Deus controlando tudo. E se teve isso, eu confesso para vocês que, em momento algum, cheguei a conversar com alguém sobre isso. Mas aqui é um clube que eu me sinto feliz, é um clube que eu sou extremamente identificado. São quase 140 jogos aqui, sempre me entregando e me dedicando ao máximo. E assim vai ser, cara, independente do quanto tempo eu vou ficar aqui. E parece que o teu nome está na pré-lista do técnico Dorival. E aí, animado para uma possibilidade de voltar à seleção? Cara, será sempre uma honra defender o meu país. Estive lá há um tempo atrás e tão gratificante realizar esse sonho de estar na seleção brasileira em dois grandíssimos jogos. Então fico extremamente feliz de ser lembrado e Deus sabe de todas as coisas. Foi da vontade de Deus que eu possa voltar à seleção, que assim seja. Vai ser de alegria imensa para mim e para minha família. Fabrício, você que chegou a atuar junto do Filipe Luiz, nesse sábado talvez seja o dia mais importante da carreira do Filipe Luiz até agora como técnico. Queria que você falasse se vocês vão assistir esse jogo, claro, e vão estar na torcida, obviamente, mas que você falasse um pouquinho sobre essa Mundial Sub-20, pode ser muito importante aí pro Flamengo em si, né, e pro Felipe. Cara, o Felipe é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito. Às vezes a gente se encontra lá nos treinos pela manhã e toda a torcida do mundo vai para ele, primeiramente pela pessoa que ele é. Sem dúvida nenhuma vai ser um grande treinador. Já vem demonstrando isso, impondo o estilo de jogo dele e sem dúvida nenhuma que sábado estarei ligado, torcendo por ele e pela nossa garotada, porque são merecedores de tudo isso que vem conquistando. Então, torcer muito pro Felipe, que é um grande amigo que teve com a gente o ano passado e a gente sabe da pessoa, do caráter que ele tem. Então, a torcida toda dele. Fabrício, apesar da importante classificação, mais uma vez o time toma um gol em circunstâncias muito parecidas. Lógico que a zaga não é a única responsável pelo sistema defensivo, mas vocês têm se cobrado entre si com relação a isso, tentar estancar esses gols que têm acontecido? Cara, a gente tem consciência de que a gente precisa evoluir nesse quesito. Tomamos um gol muito semelhante como foi contra o Botafogo. Questão de ajuste. É complicado porque você vem jogar aqui, o lance em si, a gente acaba meio que reclamando de um lance duvidoso em cima do Nico. E aí o cara domina uma bola, vem de pé contrário e joga lá no segundo pau. E os caras também trabalham nisso, ainda tem o quesito altitude que a bola viaja. Então é ter tranquilidade, paciência, mais importante de tudo é a classificação para a gente ter tranquilidade para trabalhar agora e buscar fazer um grande jogo domingo no Brasileirão. E o que esperar do Peñarol nas quartas de final? Chicos, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas, hola. Un poquillo, venga. Minuto. Léo, queria perguntar para você acerca dessa sua nova função no Flamengo, né? A gente vê muitos torcedores pedindo até para que o Tite tire alguns jogadores de ofício da posição para colocar você. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Queria que falasse também da importância dessa classificação e do tempo que o Flamengo vai ter para poder ajustar, aparar as arestas para enfrentar o Peñarol nas quartas de final. Bom, sobre a minha nova função, acho que já venho fazendo aí, principalmente durante a Copa América ali, quando foi muito necessário, porque os jogadores tinham saído. E eu sempre respeito muito todos os meus companheiros, independente da posição, na minha posição, ou seja, agora como volante, respeito muito tudo que eles vêm fazendo. E se for a opção do professor eu jogar e estar na frente deles, ou em algum momento ficar no banco e ser opção durante o jogo, tanto como zagueiro como volante, eu vou estar pronto para dar o meu melhor. E é isso que eu venho trabalhando todos os dias, seja na zaga, seja na volância, para dar cada vez mais conta do recado quando eu tenho a oportunidade. E
E sobre esse tempo, acho que vai ser importante para a gente. Acho que a gente não vinha no nosso melhor momento, que a gente já viveu um pouco antes. Então vai ser importante esse tempo para a gente poder trabalhar e crescer mais ainda e chegar mais forte nessas quartas finais. Quando você tem jogo, o que o Tite pede para você? Qual que é a principal orientação? Bom, ele fala que eu sou um volante posicional. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, gostei, comentários e compartilhe. Estará nos ajudando. Até o próximo vídeo.